série de mensagens que o pastor Sandro iniciou no domingo que passou, a respeito de arrumando a bagunça da minha vida, né? Nós temos algumas bagunças que nós precisamos organizar nas nossas vidas para que nós possamos viver melhores para o Senhor. Na semana passada, o pastor Sandro iniciou esta série de mensagem falando a respeito da bagunça que o sofrimento traz em nossas vidas, né? Tudo aquilo que o sofrimento agrega como peso, como desordem na nossa vida, e em consequência disso, nós vamos vivendo de forma errada em algumas áreas, porque o sofrimento, ele cega a nossa visão profética, ele cega os caminhos por onde devemos trilhar. No sermão de hoje, nós vamos tratar a respeito da bagunça que a ira traz em nossas vidas. Antes disto, eu gostaria de abrir, antes do sermão, um pequeno espaço de tempo para que uma irmã traga um testemunho para a igreja. Quando ela chegou aqui, ela disse que gostaria de partilhar com os pastores a respeito de uma grande bênção, e é uma grande bênção que ela recebeu na sua vida profissional, né? Esta família que tem chegado aqui na cidade de Campinas há pouco tempo, o esposo dela já é daqui, mas ela não é brasileira, ela é de uma nação irmã, que é o Paraguai. Então, eu disse para ela se ela conseguir em 3 minutos sintetizar esse testemunho grandioso para compartilhar com a igreja. Então eu gostaria de chamar a irmã Karen aqui no altar, para que ela possa testemunhar, trazer esse testemunho de edificação que o Senhor operou na vida. Muito bom dia. Já o pastor me apresentou, sou Cariante. Então, eu tenho muitas coisas para falar, na verdade, mas eu acho que tudo vai se resumir em algumas palavras que Deus me entregou em todo esse tempo. Eu sou formada em medicina faz 10 anos e eu tinha trabalho, eu tinha tudo lá no Paraguai. E de um momento a outro, Deus trocou esses planos, deu um giro de 180, fez eu deixar tudo e vim na fé, realmente na fé, aqui no Brasil. Faz anos que eu estou tentando validar o meu diploma, não é fácil, é uma luta diária, é uma luta que eu tive que começar de zero. Então, mais que falar com as minhas palavras, eu gostaria de ler algumas passagens que Deus me colocou nesse transcurso. São palavras que me ajudaram, foram de base, de conforto e de ânimo nesse tempo de luta, porque houveram tempos difíceis, de desânimo, de largar tudo, voltar para casa, minha mãe, meu pai, minha família. Mas Deus sabe dos planos dele e não tem nada que possa tirar a nossa vida das mãos dele. Então tem algumas passagens que eu gostaria de ler. Vou tentar de traduzir, porque minha Bíblia está em espanhol. Está em Isaías 43. Fala assim, capítulo 43, versículo 1. Não tenhas medo, não tenha medo, porque eu paguei o seu resgate. Eu chamei pelo teu nome, você é meu. Quando passes por águas profundas, eu estarei contigo. Quando passes por rios de dificuldades, não te abandonarei. Quando passes por fogo,
da opressão, você não se queimará. As chamas não te consumirá. Eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Eu dei a Egito por sua liberdade. Entreguei outros a câmbio de ti. Troquei a vida deles pela sua, porque você é precioso para mim. Não tenha medo, porque eu estou com você. No capítulo 45, ele continua falando comigo. Porque eu te chamei para essa tarefa, por amor. Eu sou o Senhor, não há outro Deus. Eu te preparei para essa batalha, para que o mundo inteiro saiba que não há outro Deus. Eu formo a luz e também as tinieblas. Eu envio os bons tempos e os maus tempos. Eu, o Senhor, sou quem faço essas coisas. Eu proclamo firmes promessas em público. Não sussurro coisas obscuras em algum rincão escondido. Te protegi desde o momento que você nasceu. Eu cuidei de você. Eu serei seu Deus durante toda a sua vida, até que você tenha cabelo branco. Eu te fiz, eu te cuidei, eu te sustentei e eu te salvarei. Essas são palavras que Deus me deu em todo esse tempo. Eu vim, como eu falo, com uma mão em frente e outra atrás, sem nada. Mas Deus soube trabalhar não só em mim, na minha vida, na vida da minha família. E não foi fácil, mas agora, quinta-feira, Deus me entregou e deu um momento especial do meu CRM, depois de 4 anos de luta. E eu falei para o pastor, eu não quero começar essa nova etapa sem entregar para Deus. Eu não posso começar a trabalhar sem que Deus esteja na frente, porque Ele sempre está na frente. Então, essa fé, essa luta que todo mundo tem, diária, pequenas coisas, Deus te preparou para essa batalha. Deus te formou, Deus te cuida, Deus te sustenta. E é tão gratificante, e é tão amoroso Deus, que te abraça. Eu senti isso em todo esse tempo. É uma luta diária, mas saber que um Deus tão grande, tão bom, tão misericordioso, está sempre diante de nós, é uma coisa que não tem comparação. Eu queria entregar para Deus e dar uma bênção nesse momento, nessa etapa. Glória a Deus. Eu sei que não é só um CRM. Para mim, eu falei para o pastor, é um ministério. Porque eu não estou só curando vidas, eu posso entregar não só uma cura física, mas uma cura na alma, entregar. Aleluia. Então são coisas que Deus prepara para a gente. Glória a Deus. E é isso. Bênção de Deus. Parabéns, minha irmã. Que Deus abençoe. E a nossa vida vai assim. Nós vamos conquistando e vamos entregando a Deus. Isso é ação de graças. O que a irmã Karen fez é ação de graças. É entender que Deus está na frente de tudo e que ela vai exercer um ministério. Ela tem formação na área da família. É isso, irmã. E certamente nossa igreja vai ser também grandiosamente abençoada com o ministério da irmã. Então, mais uma vez, aplauda ao Senhor, porque a honra é dele, a glória é dele. Obrigado, irmã, pelo testemunho maravilhoso, pela ação de graças maravilhosa que isso traz para a nossa comunidade de fé. Mas, queridos, Paulo, quando escreve aos cristãos de Colossos, que é uma igreja que está em formação, Paulo diz assim: eu me alegro
em ver como vocês estão vivendo, em ordem, e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Paulo, quando olhou os cristãos daquela igreja, ele viu que a vida deles estava em ordem, que eles estavam vivendo bem, a fé deles estava solidificada, porque para aquele povo, Colossos era uma igreja gentia, era um povo que tinha os costumes gregos, adoravam a muitos deuses, e eles tinham algumas dificuldades para vencer na sua nova vida cristã. Então Paulo está dizendo: eu estou feliz de ver como vocês têm vivido bem, como vocês têm se esforçado para viver a novidade do Evangelho. Deus, Ele sempre deseja que a nossa vida esteja em ordem por meio de Jesus. Embora nós entendamos que não é fácil, nós temos muitas demandas na nossa vida que nós não sabemos o que fazer, nós não entendemos de momento qual decisão tomar. Nós somos falíveis, somos homens e mulheres que estamos buscando a perfeição, vivendo em perfeição diariamente, mas eu confesso que não é fácil. Tem dias que nós não temos todas as respostas para a vida, porque é desafiador, né? Os nossos dias são desafiadores, mas nós precisamos colocar em ordem, nós precisamos aprender alguns princípios para que nós possamos colocar a nossa vida espiritual em ordem. Nós precisamos organizar a nossa vida em 2 blocos, interior e exterior. Precisamos organizar a casa, esta bagunça que está aqui sobre o batistério, ela é uma bagunça visível, onde há um emaranhado de peças do vestuário aqui, mas nós sabemos que nas nossas vidas espirituais também há esse emaranhado, né? O sofrimento e hoje a ira, eles causam esse tipo de bagunça, e nós vamos, através desta série de mensagens, passo a passo, nós vamos entender quais caminhos devemos trilhar para arrumar, para colocar a nossa casa em ordem e assim vivermos mais plenamente para Cristo. Quando estiverem irados, preste atenção o que a carta aos Efésios diz: quando estiverem irados, não pequem alimentando o seu próprio rancor. Não deixe que o sol se ponha antes de resolverem as suas diferenças. Não deem oportunidade para o diabo. Quando nós iramos, o primeiro desejo que nós temos em nosso coração é alimentar isso, é fazer com que essa chama permaneça acesa, e assim nós vamos nos cegando, e quando vamos nos cegando, vamos nos distanciando de Cristo. Ele é a luz, Jesus é a luz do mundo, mas quando nós alimentamos ira em nosso coração, quando nós pecamos, nós vamos ficando cegos, e vamos nos distanciando da luz. Ora, um homem que vive distante da luz, ele não conhece o lugar onde ele está pisando. E o próprio Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando vamos nos cegando com os cenários de ira que vão cercando a nossa vida, nós vamos vivendo mais distante de Cristo. A carta aos Efésios nos diz: porque vocês têm alimentado. O que você tem alimentado no
no seu coração? O que você tem, para quem você tem dado alimento dentro do seu coração? Conta um provérbio que havia um senhor que tinha um cão muito feroz. Muito feroz. Todos que passavam de frente àquele lugar, eles sabiam que ali tinha um cão muito feroz. Em dado momento, aquele senhor amarra aquele cão, não dá a ele comida, e este animal vai então agora viver até num princípio muito complicado de se falar pela defesa dos animais, mas pela fome, ele vai perdendo as suas forças, perdendo, e dia após dia, aquele vigor vai se definhando, de modo que agora as pessoas que passam de frente àquela propriedade, já conseguem apenas ouvir um pequeno sussurro daquele animal, e dias mais tarde, os que passam, já não conseguem mais nem ouvir os sussurros, porque aquele animal está muito fraco, debilitado. Esta ilustração é para te mostrar o que acontece com aquilo que você alimenta demais na tua vida. Quando você alimenta demais algumas coisas, aquilo toma grandes proporções, ganha muita força e muito vigor. E aí você já consegue, você não consegue mais mostrar quem você é, mas você começa a mostrar o que aquilo que está dentro de você é. Existe uma grande diferença, quem você é e quem aquilo que você alimenta é. A pessoa, Paulo quando está dizendo, ele vai dizer, não deem oportunidade para o diabo, irmãos. Quando vocês perceberem que algo não é de Deus, ore, se consagrem a Deus, se consagrem em oração, porque só assim nós vamos vencer ao diabo. Não há outra recomendação para a igreja de Cristo. A igreja de Cristo só vencerá o diabo através da oração, através da consagração e através da palavra. Não há outro jeito. Não tem fórmula mágica, não tem campanha do sal grosso, não tem nenhum outro tipo de coisa que nós possamos fazer, a não ser que seja pela oração, pela consagração e pela palavra. Somente assim vamos vencer ao diabo. Quinto Horácio diz o seguinte: a ira é uma loucura temporária. E posso dizer, todos nós aqui presentes já tivemos este momento de loucura. Quem é que nunca teve uma loucura temporária movido pela ira? Quem nunca teve? Todos nós temos estes momentos que a gente não sabe o que fazer, a gente fica louco, porque cegou-se, nós não temos visão das coisas, nós ficamos amarrados em nós mesmos. Os sentimentos que nos cegam, eles nos amarram em nós mesmos, na nossa humanidade, na nossa pequenez e na nossa limitação. Mas, nesta manhã, pela autoridade do nome de Jesus, nós vamos colocar ordem nesta bagunça. Nós vamos desvencilhar do nosso eu e depositar aos pés da cruz a bagunça da nossa vida. Não sei se foi propositalmente que nosso pastor teve a ideia de colocar a bagunça neste lugar. Mas quando eu cheguei aqui hoje e vi esta bagunça, há um sinal nesta bagunça para a nossa vida. Para a vida daquele que não conhece a Jesus, a bagunça começa a ser arrumada nas águas do batismo. E para aquele que já conhece, a bagunça começa e continua sendo arrumada
aos pés da cruz de Cristo. Aos pés da cruz, nossas bagunças vão sendo organizadas. E para aquele que se entrega a Jesus nas águas do batismo, a bagunça vai começar a ser arrumada. Benjamin Franklin disse: a raiva nunca ela é sem motivo, embora raramente seja um bom motivo. Todos nós temos motivos para ficarmos com raiva. Todos nós temos. Mas a opção em se tornar raivoso, irado, não é um bom motivo. Você se considera um homem, uma mulher irado? Como que é o seu coração? Você se ira facilmente? Você se considera um homem irado, uma mulher irada? Talvez este seja um momento de reflexão, para que nós possamos pensar nisso. Como anda o seu coração? Ele é um coração irado? Você se considera irado? Faça um exame de consciência, onde você está assentado, e diga para o Senhor: Senhor, este é o meu coração. Eu considero ele um coração irado. Eu me considero uma pessoa que se ira fácil. Eu tenho um temperamento que aflora muito facilmente. E eu não consigo esconder. As pessoas veem, as pessoas conhecem, as pessoas sabem quando eu estou nesse estado. Mas meu Pai, da mesma boca que confessa a limitação, é a mesma boca que pede o recurso do céu. Me ajuda para que eu possa crescer, me ajuda para que eu possa vencer essa situação, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nesses tempos de pandemia, nesses tempos que nós vivemos reclusos em nossas casas, um dado alarmante chegou até a Secretaria de Segurança Pública do nosso estado. Os boletins eletrônicos de violência doméstica chegam a 5.500. É isso que você está ouvindo. Boletim eletrônico é aquele que você não precisa ir até a delegacia. Você senta no computador, você pega o teu celular, teu smartphone, e você faz ele online. E esses boletins chegaram a 5.500 durante o período da pandemia. Significa que a vivência mais juntos, o home office, as crianças que não iam mais para a escola, essa vivência mais próxima, ela fez com que esse sentimento de ira, de raiva, ele aumentasse nas famílias, e os casos de violência doméstica subiram assustadoramente. É verdade. Nós sabemos que esse foi um resultado desse processo de isolamento que nós vivemos. As pessoas, quanto mais vivência, quanto mais vida juntos, mais os sentimentos se afloram, e mais este sentimento de ira despertou-se, de modo que pessoas se sentiram agredidas dentro de suas casas, e que elas buscaram recurso através da delegacia online. O que é ira? É um intenso sentimento de raiva, de ódio, de rancor, um conjunto de fortes emoções e vontade de agressão. Tem vontade de matar, de torcer, de destruir. Geralmente derivada de causas acumuladas ou traumas. A ira, ela não nasce só no estalar de dedos. Ela possui um processo. Geralmente é porque nós vamos acumulando coisas na nossa vida. Nós vamos trazendo e vamos tornando um depósito.
e sem nós percebermos, inconscientemente, nós vamos cheios, nós vamos já não tendo mais escape para algumas coisas. Quem já se sentiu pesado por carregar tanta coisa que nós não temos necessidade de carregar? Quem se lembra do profeta Jonas naquela fuga no mar revolto? Os marinheiros começam a descartar as bagagens no mar, pensando que aquilo traria alívio de carga para o navio e, consequentemente, a embarcação permaneceria mais tempo flutuando sobre a água. Cargas que em dados momentos nós precisamos nos livrar delas, porque quanto mais a gente vai carregando, mais a gente vai se tornando com o coração endurecido. Há poucos anos atrás, saiu um voo de São Paulo para Nova York. E este voo saiu de São Paulo e na região do sul de Minas. Tinha voado poucos minutos. Essa aeronave detectou um problema, uma falha grave, e que era necessário retornar para o aeroporto, ou buscar um aeroporto que na carta de voo já havia definido que era um aeroporto de socorro para emergência. Mas os pilotos seguem um protocolo, e um dos protocolos que existe dentro da aviação a aeronave precisa descarregar o combustível. Ela tem uma válvula que solta esse combustível na atmosfera. Ele não consegue chegar na superfície terrestre, porque ele vai evaporar. Querosene de aviação evapora muito fácil, e ainda mais em contato com o ar muito gelado, ela vai evaporar. Ela vai se solidificar, em partículas de gelo. E essa aeronave precisou retornar para Guarulhos, só que ela precisou descarregar o combustível, aliviar o peso, para que pudesse então ter um pouso em segurança. Isso é um procedimento normal dentro das áreas da humanidade. Retire os pesos da tua vida, retire os pesos, tire aquilo que tem feito você, e ao invés de correr, apenas caminhar, porque você está cansado, pesado, cheio de coisas que durante a vida, traumas que a vida veio te trazendo, e que hoje fazem com que você ire muito facilmente. Pode olhar dentro do teu coração, existe algo aí dentro que está guardado, as 7 chaves, que talvez nem você saiba, só o Espírito Santo de Deus tem o poder de revelar ao teu coração. Mas são cargas, são pesos que você traz dentro de você. Não sei, traumas de infância, traumas da juventude, traumas da época escolar, traumas de trabalho, palavras ouvidas, coisas que você viu, declarações que você ouviu. Não vai prestar, não vai dar certo, você não vai ser ninguém. Você puxou para Ciclano, você puxou para Beltrano, você não devia ter nem nascido. Eu tenho vergonha de você, eu não gosto de você, eu não quero você, eu não aceitei você desde o ventre. Enfim, coisas que você ouviu e você não aceitou e guardou dentro do teu coração. Tudo isso gera a ira. O que a Bíblia nos apresenta como ira? Pasme você ou não, mas há iras que constroem. Há um tipo de ira que constrói. E quem teve essa ira? Jesus. Quando ele teve essa ira? Quando ele chegou no santuário para adorar e viu que no santuário havia um comércio de coisas, bois, ovelhas, ofertas que estavam para serem entregues ao sacerdote. Então as pessoas montaram bancas na entrada do templo para poder viverem do lucro de vender essas ofertas as pessoas que vinham das diversas partes de Israel, elas precisavam comprar essas ofertas.
Então, eles montaram bancas na frente do templo, de modo que Jesus chega e diz: tirem as coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. E os seus discípulos lembraram: o zelo pela tua casa me consumirá. Jesus fez um chicote de cordas e expulsou todos eles do templo, bem como as ovelhas, os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Uma ira construtiva, porque é a ira que nos é despertada com relação ao zelo da casa do Senhor. Uma ira que nos é despertada quando nós vemos os nossos valores genuínos de cristãos serem afrontados. Esta é um tipo de ira positiva, onde nós nos iramos, mas existe uma causa nobre. A causa é o Evangelho de Cristo, onde nós vemos, da mesma maneira que foi nestes dias, nós vemos pessoas montando bancas de comércio no santuário. E eu não digo um comércio físico de troca de mercadorias, não. Há muitas bancas de comércio na porta dos santuários. O comércio da prosperidade, o comércio do tudo vai dar certo, o comércio daqui você não vai ter tristeza, não vai ter dor, não vai ter angústia. O comércio daqui você não vai ser mais miserável, você vai ter uma vida abundante. Não estou dizendo que isto não é uma prerrogativa da igreja, mas não fazer um comércio. Não fazer disso um lugar que tira o foco do Evangelho e coloca o foco nisso. Nós cristãos nascemos para ser abençoados, nós cristãos nascemos para ser prósperos, nós cristãos nascemos para ser abundantes, nós nascemos para ser a diferença. Contudo, nós sabemos que nem só disso nós vamos viver. Nós viveremos daquilo que a palavra trazer aos nossos corações. É o resultado de uma vida de santidade, tudo isso. Mas as pessoas querem chegar nas bancas e pegar mercadoria pronta. Eu quero a bênção pronta. Não, tem um processo. A bênção existe, a riqueza existe, a prosperidade existe, mas precisa ser plantado e cultivado. Esta igreja, esta comunidade de fé, é um lugar de cuidado, de plantio, de crescimento e de colheita. Ela não é um lugar só de banca pronta, onde você chega e pega isso, pega aquilo, quero a bênção, quero a riqueza, quero a prosperidade, vou embora e tchau. Não é. Aqui é um lugar que desde quando eu jogo a semente no chão, eu preciso entender que é um solo fértil. Eu preciso orar para que Deus mande chuva. Eu preciso orar para que Deus traga o crescimento sadio, para que venha a floração, o tempo do amadurecimento, do preparo e da colheita e do banquete. Estes são os tempos. Então Jesus, ele se ira, por quê? Maior do que aquela oferta que estava sendo vendida, deve ser a oferta do coração. Então de nada adianta você comprar um boi, comprar um camelo, comprar um hipopótamo, comprar uma baleia azul, que é o maior mamífero da face da terra, para entregar de oferta para Deus, se o teu coração não estiver sendo ofertado, de nada adianta. Então Jesus fala, vamos parar com isso. É uma ira sadia, é aquela ira onde precisamos confrontar para trazer um nível acima na vida da pessoa. Mas também existem as iras destrutivas. O salmista, a ira destrutiva, a carta aos Efésios diz, quando estiverem irados, não pequem. Ou seja, quando você estiver irado, não tome nenhuma decisão. Não tome.
ou alegre demais, ou triste demais. Evite tomar decisões nestes vales da vida, porque alegre demais também é um vale, e triste demais é um vale. As pessoas pensam que não. Pô, estou alegre, pastor, está dando tudo certo, eu estou arrebentando, eu vou tomar minhas decisões todas agora. Tome, depois você vai ver a consequência delas. Tome as decisões da tua vida em momentos que você estiver vivendo na média daquilo que você sempre foi, nem triste demais, nem alegre demais. E a carta aos Efésios está dizendo: vocês não pequem. Quando vocês estiverem irados, evite de tomar qualquer decisão, evite de falar coisas quando você estiver irado. Eu, em pessoa, já fui vítima de palavras que eu falei em momentos de uma ira terrível, terrível. E só eu sei quanto tempo isso me custou para mim se desvencilhar. Porque eu falei no momento de ira. Eu abri a minha boca no momento de ira. E não deu certo. Quando defendemos o nosso ego, quando nós não devemos tomar uma decisão, quando a ira nos mover, primeiro, quando nós defendemos o nosso ego e não simplesmente corrigimos a injustiça. Sabe aquela pessoa que diz: eu estou certo, é o que eu falo que está certo. Neste momento nós não podemos tomar decisão. Quando atacamos alguém ao invés de atacar o erro dele, nós não podemos tomar uma decisão neste momento. Quando ao invés de atacar o erro, nós atacamos a pessoa. Porque tudo isso vai alimentando a ira. Tudo isso vai fazendo com que aquilo vai tomando proporções inimagináveis dentro do nosso coração. Queridos, o que fazer quando a ira chega? O que fazer? Nós não queremos te fornecer um manual, mas um caminho. É diferente. Um caminho a ser percorrido para que quando a ira chegar em nossas vidas, nós possamos ter força para entender aquele momento. Porque bem verdade é que há momentos nas nossas vidas que nós não entendemos, não sabemos. Meu Deus, por que isso está acontecendo? Quem não fez essa pergunta ainda? Por que isso está acontecendo? Por que está acontecendo desse jeito? Nós não entendemos. Mas há um caminho para seguirmos quando a ira chegar nas nossas vidas. Remeta as suas emoções para Deus. Remeta as suas emoções para Deus. Todas as nossas emoções nós devemos entregar ao Senhor. Nós devemos ter cuidado para que nós não, na ânsia das emoções, nós nos distanciemos de Deus. Lá no Éden, o coração de um homem criado à imagem e semelhança de Deus deixou ser emocionado por uma voz que lhe tirou o seu estado de pureza. Uma emoção de ouvir uma mulher que dizia, uma companheira que dizia: vamos comer, vamos comer. Nos será dado o conhecimento sobre o bem e o mal. Então, quando nós remetemos nossas emoções para Deus, se é bom ou se é ruim, Deus nos ajudará a entender e discernir. Mas não seremos nós que vamos tomar a iniciativa de dizer é bom ou ruim. Quando eu remeto a Deus as minhas emoções,
eu entendo que é Ele que vai me dar a resposta para aquilo que eu preciso. Não sou eu que vou dar o passo. A companheira de Adão deu um passo. Ela deixou-se levar pela emoção de ser conhecedora do bem e do mal. E na história de toda a Bíblia Sagrada, nós vamos ver emoções que não foram acertadas, que não foram submetidas a Deus, foram decisões que foram tomadas na ânsia das coisas. O rei Davi, quando viu aquela bela mulher se banhar, ele estava no terraço do seu palácio, ele disse: manda chamar. Quem é? Ele procura. Quem é aquela mulher? Quem é? Ah, é Batseba. Mande chamar. Mande chamar. Não dominou, não entregou, não apresentou a Deus as suas emoções e fez o que fez. Então, remeta as suas emoções a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Orem continuamente. Orem continuamente. Esta é a orientação de Paulo aos Tessalonicenses. Orem continuamente, busquem continuamente, apresentem a Deus com súplicas e clamores continuamente. Examine as reais causas da sua ira. O salmista pediu o seguinte: vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. O que tem causado situações de ira, de ódio, de angústia, de revolta dentro do teu coração? O que tem causado? Muitas vezes nós queremos o diagnóstico, mas nós não queremos saber a causa. É muito isso. Nós queremos o prontuário prontinho, mas qual é a causa? O que tem gerado aquilo, nós não queremos saber. Por isso, Paulo disse aos Coríntios, no texto clássico da ceia, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, Paulo fala um estado de algumas pessoas que estavam ali para cear. Uns estão doentes e outros já estão mortos. Estão mortos vivos. Estão como zumbis. Porque não identificam a causa. Paulo ainda fala: examine o homem a si mesmo. Então, quando eu me examino, eu olho a causa, eu entendo o porquê aquilo está acontecendo. Sabe, irmãos, existe um grande problema na vida de todos nós. Nós nunca olhamos para nós mesmos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se imaginou vendo você morto? Quem aqui já se olhou morto? 2. Quem aqui já se olhou morto? Vamos fazer um exame aqui vamos fazer um exercício. Talvez você nunca tenha parado para você se ver ali dentro de uma esfinge, né? Morto. Então, só 2 pessoas aqui já disseram que já se viram mortas. Eu confesso para vocês, eu já me vi morto. E a primeira coisa que eu quis dizer para mim mesmo: ele mexeu.
está vivo. Porque nós temos um, por que eu te disse isso? Porque esse é um estado, é o estado que nós não queremos nos ver. Nós não queremos nos ver, mas é necessário que nós nos observemos a tal ponto. Se nós não conseguimos nos ver, preste atenção, se nós não conseguimos nos ver no estágio, que é um estágio que nós vamos passar por ele, é certeza disso, e eu não estou fomentando a tua mente para você ficar se olhando morto, pelo amor de Deus, não é isso, mas eu quero te levar a pensar o seguinte: se a gente não examina um estado que todos nós vamos passar, que ele é certeza nas nossas vidas, dirá de coisas banais e superficiais que são menores na nossa vida, nós vamos ter uma grande dificuldade em identificá-los. Por que eu estou te dizendo isso? Estou te dizendo porque é necessário saber as causas que trazem angústia, sofrimento e ira nas nossas vidas. É necessário, porque se nós não fizermos esse exercício, nós não saberemos e vamos ficar alimentando coisas erradas dentro do nosso coração. Fuja dos confrontos que não são saudáveis, e você sabe o que não é saudável. Confrontos, guerras, lutas, entraves, que muitas vezes são desnecessários. Irmãos, lute, peleje por causas nobres. Despenda as tuas forças para as causas nobres. Empenhe a tua força para a família, para o ministério, para coisas nobres. Para de ficar lutando, para de ficar guerreando por pouca coisa. Para de ficar inventando história por pouca coisa, por aquilo que não vai te levar a lugar nenhum, mas só vai trazer desgaste. Você pensa que não, mas as situações elas nos corroem, elas nos desgastam, a ponto de há dias de eu sentar no sofá e dizer: meu Deus, eu não tenho força mais. Mas o Espírito Santo fala: mas também, com essa vida, com essa correria, com essa loucura, para quê? E eu comecei a fazer essa pergunta para mim mesmo: para que isso? Por que disso? E eu comecei a filtrar e entender que há coisas que não merecem o meu empenho. Há coisas que não merecem. E eu já identifico e falo: ó, isso não é para mim, não dá. Não é. O não é uma resposta terapêutica que evita um monte de desgaste na tua vida, que evita um monte de coisa desnecessária que você vem lutando, e você não sai daquela roda de hamster. Corre. Tá ali o dia inteiro, 2 horas, correndo. Meu Deus, que loucura. Não sai do lugar. Não sai do lugar. É uma roda de hamster. Então, entenda. Fuja daquilo que não é saudável. Coisas desnecessárias, coisas que são... Para de ficar empenhando a tua força, a tua capacidade, desgastando a tua fé, a tua santificação diária por coisas que não vão te levar em lugar nenhum. Para. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo número 12, versículo número 20, ele diz: pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se ele tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Brasas vivas sobre a cabeça dele. Preste atenção no que o texto diz. Você vai amontoar brasas vivas, mas não é sobre a tua cabeça,
é sobre a cabeça dele. Pastor, mas o que isso tem a ver? Tem a ver. A brasa viva, ela tem um poder de purificação. A brasa viva foi aquela mesma que o anjo pegou com uma tenaz e levou na boca do profeta Isaías, no capítulo número 6. Pastor, mas por que sobre a cabeça dele e não sobre a cabeça minha? Porque é ele que precisa ser purificado, é ele que precisa de edificação. Se eu já estou dando de comer quando tem fome, dando de beber quando tem sede, eu já entendi o propósito do Evangelho. Entende que eu estou purificado, mas a brasa viva está sendo ajuntada sobre a cabeça dele. Porque quando eu faço isso, através do que eu faço, ele está vendo que ele também pode fazer. Evangelho, palavra, Bíblia. Pratique o perdão, independente das ofensas. Pratique o perdão, independente das ofensas. O ministério do filho pródigo começou quando ele reconheceu que precisava voltar e pedir perdão. Servindo as alfarrobas para os porcos, o coração dele disse: tem tanto servo da casa do meu pai, que come muita coisa melhor do que essa. Voltar-me-ei eu para lá, e eu vou pedir perdão para o meu pai. O ministério daquele homem começou quando ele entendeu que precisava pedir perdão. A história do filho mais novo, ela não vai ser continuada dentro da parábola que Jesus está contando. Você não vai saber mais nada sobre este episódio, a não ser ali, naquela parábola. Mas uma mensagem há ali. O ministério daquele filho mais jovem começou no pedido de perdão. Quando ele decidiu pedir perdão para o pai, por aquilo tudo que ele havia feito, por tudo aquilo que ele havia usurpado das propriedades do pai. Pratique o perdão, independente das ofensas. Te pergunto, quando o pai viu aquele filho retornando, independente do que ele fez, ele é o meu filho amado, que estava morto, e hoje veio para a vida. Você, meu filho mais velho, esteve sempre comigo. Tudo que é meu, é teu. Deus nos diz isso nesta manhã. Talvez você não entende, mas chegou na igreja ontem, era viciado, vivia em prostituição, isso, aquilo outro. Eu estou na igreja há tanto tempo, eu não tive uma oportunidade, mas ele teve. Por que disso? Vá nessa parábola e entenda. Deus está te dizendo: tudo que é meu é teu, tudo que eu tenho, você tem, tudo que é do reino é teu também. Mas esse teu irmão que estava perdido, que estava como um usuário de droga, que estava como na prostituição, que estava na lascívia, na carnalidade, ele nasceu de novo, ele está vindo para o reino. Demos uma oportunidade para ele. Vamos matar um novilho, vamos fazer festa, porque ele estava morto e ele ressuscitou. Então, libere perdão, independente de qual seja o caso. Libere perdão, independente de qual seja o caso. Porque há pessoas que dizem: eu não perdoo, eu não aceito, eu não isso, eu não aquilo. Mas, irmãos, o maior gesto de perdão foi nos dado e concedido por Jesus, não como regra, mas como uma exceção para chamar a atenção. Ao lado da cruz ele disse: ó ladrão, olha Dimas, você vai estar comigo hoje no paraíso. Perdoa independente da situação. Para com esse negócio de ficar com o teu ego fomentado. Você quer ter razão, mas não tem paz.
Você quer ter razão, mas não tem paz? O que adianta? Eu vou no jardim popular. Prefiro ter paz do que ter razão. É assim. Pode ter. Vá com a tua razão, eu fico com a minha paz. Daqui a alguns anos nós vamos ver quem está mais leve. Pense nisso. Mateus 18, versículo 21 e 22. Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Perdoe, independente da quantidade de vezes. Perdoar é construir uma ponte, onde um dia nós passaremos. Talvez você tenha muita dificuldade para perdoar algumas situações. Cuidado. A vida caminha. E talvez um dia você tenha que passar naquele mesmo caminho e necessitar do mesmo perdão. E aí, como que vai ser? Você já teve a impressão de precisar de um perdão de alguém? E você pensar que um dia alguém já te pediu perdão sobre aquilo? E talvez se você não perdoou lá atrás, como você quer pedir perdão por uma coisa que nem você teve a capacidade de perdoar? Pense nisso, observe isso. O que eu quero para a minha vida, eu distribuo, porque da mesma maneira que eu distribuo, vai voltando para mim. Da mesma maneira que eu entrego, volta para mim. E talvez seja essa uma dificuldade que a igreja tenha de entender. Mas é uma das leis que desde a fundação dos tempos vigora-se. É a lei da ação e da reação. Para cada ação que eu tomo, eu tenho uma reação. Quando eu vivo buscando mais, me consagrando mais, a reação disso é uma vida plena, natural. Porque eu tenho buscado de Deus, eu tenho me consagrado a Deus, tenho me consagrado ao Espírito Santo. Mas quando eu vivo uma vida dissoluta, quando eu vivo uma vida só de buscar os prazeres da carne e do mundo, qual vai ser o resultado? Na mesma proporção. Perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Este é um das maiores mensagens da oração do Pai Nosso. Perdoe as minhas dívidas, porque eu perdoo os meus devedores. Ame a todos de maneira incondicional. Ame a todos de maneira incondicional. No século 17, quando a Inglaterra e toda a Europa, onde era o berço do avivamento, discutia muitas teologias, onde o calvinismo imperava. Armínio traz também as bases do que é a doutrina que nós professamos, o arminianismo. Mas um homem chamado John Wesley, ele propôs um modelo de teologia. E o modelo de teologia de Wesley é o mais simples possível para que todos nós entendamos. Ao invés de ficarmos procurando teologias, a origem disso, por que de aquilo, vamos fazer assim. Foi a proposta de Wesley.
o amor no centro de tudo. E do amor deriva o perdão, a união, a paz, a sabedoria e todas as outras coisas que são edificantes na vida de um crente. Ame. O amor é a base, é o solo onde a igreja está fundamentada, onde a igreja de Cristo está fundamentada. E nós, que somos membros desta igreja, nós aderimos a essa teologia de John Wesley. Nós também devemos propor o amor como centro de todas as coisas. E a teologia, a eclesiologia, enfim, todas as áreas da igreja vão se entender, porque o amor é a base fundamental de todas as coisas. É o amor. Paulo, quando escreve o seu capítulo do amor, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 13, no versículos de 4 a 8, ele diz: o amor é paciente, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. O amor nunca perece. Alexandre, César, Carlos Magno e eu, diz Napoleão Bonaparte, construímos grandes impérios. Mas em que nós nos apoiamos? Unicamente na nossa força. Contudo, há séculos, Jesus Cristo de Nazaré começou um império baseado no amor. E ainda hoje, milhares e milhões de pessoas estariam prontas a morrer por ele. Reinos, guerras, tantos homens como Napoleão Bonaparte conquistaram, fizeram, foram reconhecidos através da história, mas são passado. Na França, comemora-se o dia da revolta da Marsella, que é uma homenagem a Napoleão Bonaparte. Mas todos esses homens tiveram seus reinos passados, não permaneceram. Mas Jesus Cristo iniciou um reino de amor, de perdão, e esse reino, ele está de pé até hoje. E quantos de nós não estaríamos prontos para dizer: Senhor, eu estou aqui, pronto para defender este reino. Então, meu irmão, minha irmã, se a ira é ainda algo dentro do teu coração, e eu falo isso com propriedade, porque eu apresento o meu coração a Deus. Eu me vejo como alguém que se ira fácil. Eu me vejo como um homem que se ira fácil. E aí? Eu preciso do favor das mãos do Senhor. Eu preciso também vir ao altar do Senhor, para poder receber daquilo que Ele já ministrou ao meu coração. Como que é a tua vida? Você se ira fácil? Você é alguém que se enerva fácil? Como que é a tua vida? Tem alguma bagunça dentro da tua vida que foi gerada pela ira? Eu gostaria de abrir o altar para orar com você. Eu gostaria de chegar ao altar junto com você, para orar com você, porque nós precisamos ter a nossa natureza transformada, o nosso caráter mudado. Dentro da nossa doutrina, a inteira santificação produz um coração puro e um caráter maduro. E tratar aquilo que me ira, tratar aquilo que me traz bagunça na minha vida,
faz parte de um caráter maduro. Então, eu gostaria de abrir o altar e orar com você nesta manhã. Se você quiser, fique de pé, dê um passo de fé e venha até o altar. Não pense no que o teu irmão vai dizer, mas pense naquilo que o Senhor falou com você nesta manhã. Nós precisamos ser tratados, nós precisamos ser curados, e aqui é o lugar para isso. Aqui é o lugar, não tem outro lugar na face da terra que nós possamos ser tratados e curados, a não ser na comunidade dos santos, a não ser onde nossa fé é trabalhada, forjada. Então, venha até o altar, não fique com vergonha. Nós, como eu te disse, eu preguei esta mensagem, mas eu preciso do favor dela também sobre a minha vida. Não posso ser hipócrita em dizer que eu não me enquadro nisso, porque eu me enquadro, faz parte da minha humanidade, mas eu preciso reconhecer, e preciso entender, e preciso saber que o Espírito Santo de Deus está aqui, e Ele promove cura e santificação na vida da sua igreja. Vamos orar. Pai Santo, no nome do Senhor Jesus, este é, meu Pai, um momento de entrega das nossas vidas para o Senhor. Meu Deus, o Senhor conhece o coração de cada um de nós. O Senhor sabe, meu Pai, melhor do que ninguém, que nós nos viramos, que nós temos, ó meu Pai, uma natureza que em muitos momentos aflora a ira, e nós não entendemos, nós não sabemos o porquê as coisas acontecem. Nós ficamos olhando e pensando, meu Pai, por que isso aconteceu? Eu me ceguei, eu não sabia, eu não entendi nada, mas agora, quando os olhos espirituais se abrem, nós temos uma real percepção daquilo que nós tivemos como decisão. Meu Pai, nós oramos, suplicamos ao Senhor, aplaca a ira do coração, assim como é o tema desta série de mensagens. Ajuda-nos a arrumar a bagunça das nossas casas. Talvez não seja no estalar de dedos, mas meu Pai, eu vejo com olhos espirituais, é no dobrar de cada uma dessas peças, é no trabalho lento do Espírito Santo. Arruma uma coisa, arruma outra, organiza uma, outra desorganizou, mas Deus está cuidando. Acredite no milagre, acredite naquilo que o Espírito Santo pode fazer na tua vida, através da igreja, através dos pastores, através da palavra direcionada deste altar, e que você seja empoderado profeticamente para ter uma vida arrumada na área da ira, na área do desespero, da fúria. Senhor, nós precisamos, eu preciso do teu milagre, eu preciso do teu favor, eu preciso, meu Pai, arrumar a minha casa, eu preciso, meu Deus, organizar a minha casa, eu preciso ser melhor, eu preciso viver uma vida abundante no teu amor e na tua graça. Muito obrigado, meu Pai, muito obrigado pelo teu amor. Aleluia, glória a Deus. Retorne ao teu lugar adorando ao Senhor. Dai-me um coração igual ao teu.